Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques de hoje. Homem é preso por roubar supermercado e fazer reféns. Ex-presidente Lula é eleito a personalidade mais corrupta de 2012. Sociedade brasileira é racista, afirma futuro presidente negro do TST. Falta de sintonia entre governo e mercado fragiliza a manteiga. Goiás está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sem muitas emoções, começa o Campeonato Goiano de Futebol. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h01. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. E a umidade relativa do ar varia entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Para aumentar o PIB, o governo cobra de bancos ampliação do crédito. O estado de São Paulo, Obama toma posse e busca acordo contra a crise fiscal. Correio Brasiliense. Prefeituras do entorno exportam o caos para o DF. Valor econômico, importação de produtos sobretaxados já caiu 16%. Estado de Minas, o perigo do sol. As mulheres belo-horizontinas têm o maior índice de câncer de pele em todo o país. Jornal do Comércio, Santa sai ganhando e esporte só empata. 0 hora de Porto Alegre, ação preventiva do TCE poupa 13 milhões em obras da Copa na capital. Destaque do jornal O Popular, gasto de prefeituras não se traduz em qualidade de vida. Diário da Manhã, líderes políticos mantêm relações comerciais com o poder e potencializam resultados financeiros à custa do prestígio. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo cumpre hoje a agenda em Paranaiguara, Quirinópolis e Caçu. Ela terá início às 14h em Paranaiguara, onde o governador inaugura a reconstrução do trecho Paranaiguara-Quirinópolis dentro do programa Rodovia da Reconstrução. Em seguida, às 15h, o governador inaugura 3 obras do Rodovia da Reconstrução em Quirinópolis. A reconstrução da GO-164 no trecho Quirinópolis-Paranaiguara, a reconstrução do anel viário e a reconstrução da GO-206 trecho Quirinópolis-BR-364 Caçu. Às 16h em Caçu, Marconi Perillo inaugura a reconstrução do trecho da BR-364 entre Caçu e Quirinópolis. E o chefe do Gabinete Civil, Vilmar Rocha, garante que o Estado vai garantir até 2014 todas as estradas recuperadas. Nós temos já o dinheiro do Fundo de Transportes para financiar toda a recuperação das estradas estaduais. Recuperamos 2.000 e poucos quilômetros em 2012. Em 2013 vamos recuperar mais 2.000 quilômetros e em 2014 1.000 e poucos quilômetros. São 6.000 quilômetros de estradas que serão reconstruídas. Com aquele empréstimo do BNDES de 1,5 bilhão, que já foi liberado, está tudo ok, já foi liberado inclusive uma pequena parte, neste ano. Nós temos recursos assegurados para fazer mais de 60 trechos de novas estradas estaduais. Na área da educação, há um plano em andamento, muita coisa está sendo realizada. Nós tivemos uma greve em 2011 em função da questão do piso salarial, 22% aproximadamente de aumento.
Poucos estados no Brasil deram o piso, Goiás foi um deles. Na área da saúde, nós tomamos uma decisão conceitual, que foi a decisão de transferir a gestão dos grandes hospitais públicos para as organizações sociais. Essa é uma experiência vitoriosa em outros estados do Brasil e os resultados atuais já são muito favoráveis. Melhorou a prestação de serviço na área de saúde dos grandes hospitais públicos do estado depois que eles foram para a sua gestão para a OS. Agora são 7h06. O mundo em sua casa. Política Nacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou 2013 vencendo mais uma eleição. Entre as personalidades mais corruptas de 2012, Lula ganhou com 65,69% dos 14.547 votos válidos o troféu Algemas de Ouro. Em segundo lugar, com 21%, ficou o ex-senador Demóstenes Torres, seguido pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, com 4,55%. Ironicamente, a segunda edição da premiação organizada pelo Movimento 31 de Julho foi marcada por fraude. Os organizadores detectaram a utilização de um programa de votação automática que criou perfis falsos no Facebook, que direcionou 38% do total de votos para candidatos ligados ao PSDB e ao DEM. A premiação, que aconteceu na tarde de ontem no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, foi marcada pela descontração. Em clima de carnaval, com máscaras representando os candidatos que disputaram o Algemas de Ouro 2012, os manifestantes elogiaram a atuação do Supremo Tribunal Federal na condução do julgamento do mensalão e lembraram os feitos históricos de cada concorrente. Além de Lula, Demóstenes e Cabral estavam no pleito o senador Jader Barbalho, os deputados federais Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas, e Paulo Maluf, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e a ex-companheira dele de esplanada, Erenice Guerra, o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e o empresário Fernando Cavendish. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e o filho dele, o deputado federal Renan Filho, também do PMDB, usaram R$110 mil da cota parlamentar do Senado e da Câmara para uma empresa que pertence ao marido de uma assessora de gabinete do senador. A informação foi revelada neste fim de semana pela revista Época. Calheiros usou R$16 mil em 2011 da cota de seu gabinete para a empresa Ibrap Pesquisa Limitada, sediada em Alagoas. Na época, a empresa pertencia à assessora Edênia Damasceno Salles, com 5% das cotas, e seu marido, Francivaldo Diniz, com 95% das cotas. Em março do ano passado, Edênia deixou a empresa, hoje administrada pelo marido dela. Edênia está alotada no gabinete de Renan no Senado desde 2005, atuando no gabinete do senador em Maceió. Em 2012, o deputado federal Renan Filho usou R$94 mil da verba do gabinete também para contratar o Ibrap. Os pagamentos ocorreram de janeiro a outubro. Segundo a Época, Diniz afirmou que o trabalho consiste em realizar pesquisas sobre os problemas e as demandas de cada município. Edênia disse à revista que o fato de ser casada com Diniz não deveria privar o senador de ter acesso a um serviço bom. Operação do Ministério Público cita Henrique Alves. O Ministério Público do Rio Grande do Norte decidiu enviar à Procuradoria-Geral da República documentos sigilosos que citam o deputado Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, nas apurações da Operação Asepsia, que desarticulou fraudes na terceirização da saúde do Estado. Por ser deputado, o líder do PMDB tem foro privilegiado e só pode ser investigado pela Procuradoria do Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta-feira, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ligado ao Ministério da Justiça, recebeu ofício dos promotores do caso. No documento, eles pedem, por meio do Departamento, autorização dos Estados Unidos para usar em outros processos os e-mails sigilosos hospedados naquele país e já fazem parte da investigação que levou Micarla de Souza a deixar o cargo de prefeita de Natal no ano passado. Pelas regras americanas, segundo os investigadores, o material enviado só pode servir num processo específico, no caso, o da prefeita e pessoas denunciadas na ação. O ofício dos promotores do Rio Grande do Norte, remetido para a coordenadora-geral do departamento, Lívia Paula de Miranda, explica o foro privilegiado e menciona o nome completo do deputado, que é o favorito para presidir a Câmara no mês que vem. O Ministério Público agora quer enviar à Procuradoria-Geral da República todo o conteúdo ainda sob sigilo, que levanta suspeitas sobre a ligação do deputado com o esquema montado na gestão do Hospital da Mulher de Mossoró, Rio Grande do Norte, inaugurado em março de 2012.
A entidade que assumiu a gestão do hospital, a Associação Marca, uma das principais investigadas da Operação Asepsia, assumiu um contrato de 15 milhões de reais, dos quais pelo menos 3 milhões foram desviados, segundo a auditoria. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 7h10. Direito de herança para casal homossexual deve ser analisado em comissão neste semestre pela Câmara dos Deputados. A Comissão de Seguridade Social e Família deve analisar ainda no primeiro semestre projetos relacionados à adoção e direito de herança para casais homossexuais. O presidente da comissão, o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, lembrou que com as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade nos últimos anos, é preciso adaptar a legislação à realidade já existente. Você tem hoje já um reconhecimento pelos tribunais, pela parte jurídica, mas você ainda não tem um texto legal que ampare. Eu acho que os temas assim, que ainda dão um debate muito acalorado são os temas relacionados à organização da família. Outro projeto que deve ser debatido pela comissão é o que determina a obrigatoriedade dos planos de saúde cobrirem o tratamento quimioterápico que é realizado por via oral. Mandetta lembrou que a evolução no tratamento do câncer permite, em alguns casos, a administração dos remédios em comprimidos, o que torna o tratamento mais fácil para o paciente. O que antigamente era somente por via venosa, agora elas estão sendo muito apresentadas em comprimidos, o que facilita muito, humaniza muito o atendimento. Mas como são comprimidos, os planos de saúde não se veem obrigados a fornecer. Entre os projetos que continuam a ser debatidos pela comissão em 2013 estão o que torna a carreira médica uma carreira de Estado e o que regulamenta a jornada de trabalho para diversas profissões, entre elas a de enfermeiro. De Brasília, Carla Alessandra. 7h12. Um ano após sua exoneração por denúncias de irregularidades, o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, vai deixar o cargo de conselheiro do BNDES, destinado ao Ministério. Ele será substituído pelo ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, do PDT. A troca foi anunciada ontem pelo ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, presidente do Conselho, e confirmada pelo ministro Brizola Neto, do Trabalho e Emprego, responsável pela indicação ao cargo no banco. Falta de sintonia entre governo e mercado fragiliza ministro Mantega. Nesta segunda-feira acaba o recesso do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e ele volta a comandar a pasta. Desde o fim do ano passado, ele tem sido alvo de muitas críticas. A revista inglesa The Economist sugeriu que a presidente Dilma demitisse o ministro. A Financial Times criticou o jeitinho brasileiro de levar a economia. Para o economista da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, essa decepção internacional tem relação direta com o baixo crescimento brasileiro registrado em 2012. A relativa decepção com o Brasil acentua esse caráter de crítica à política econômica, que não pode ser atribuído propriamente ao Mantega, até porque a interferência da presidência da República na política econômica é muito forte. Para o economista Newton Marques, há uma falta de sintonia entre o governo e investidores. Com isto, Mantega, que comanda a área desde o governo Lula, torna-se o primeiro alvo. Parece que o setor empresariado não está acreditando que as medidas tomadas pelo governo, então por isso é que surgem pedindo a cabeça do ministro, o que eu não concordo, porque quem comanda a política econômica é a presidente Dilma. A personalidade conciliadora do ministro também é uma das fontes de crítica, pondera Piscitelli. A personalidade conciliadora do Mantega coloca diante dos olhos das pessoas que falta um pouco mais de contundência, suas posições, mas na realidade há todo um processo muito mais amplo, muito mais abrangente da política econômica. Para os dois analistas, é remota a possibilidade de Mantega deixar o ministério. Para Newton Marques, além do apoio do governo, Guido Mantega conta com uma oposição politicamente fraca. Nossa oposição é incompetente. E olha que tem quadro de economistas fantásticos, mas não tem proposta nenhuma de oposição para justamente contra-atacar o governo. Mesmo com as intensas críticas, a presidente Dilma Rousseff já deu a palavra de que o ministro Mantega tem seu apoio e que continuará no comando da Fazenda. Agora são 7h15. Pela primeira vez desde 1988, o número de brasileiros que se declara apartidário superou de pessoas que afirmam ter preferência por alguma legenda política. Um levantamento do Ibope revela que no final de 2012, 56% das pessoas diziam não ter nenhuma preferência partidária, contra 44% que apontavam preferência por alguma legenda. Primeiro negro eleito para presidir o Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula qualifica a sociedade brasileira como racista e discriminatória. Reis de Paula assumirá o comando da Justiça Trabalhista no próximo dia 5 de março.
em um momento em que também, pela primeira vez, outro negro, Joaquim Barbosa, chefia a mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. Aos 68 anos, o magistrado eleito por unanimidade para a presidência do TST revela que já foi alvo de racismo ao longo da vida, mas nunca foi discriminado no judiciário. O ministro se diz um defensor das políticas de cotas para o ingresso de negros nas universidades federais. Ele, no entanto, ressalta que é contra a implantação do sistema para o acesso ao serviço público. 7:16. O mundo em sua casa. Política internacional. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tomou posse oficialmente ontem de seu segundo mandato. O juramento ocorreu em uma cerimônia discreta e privada, transmitida ao vivo pela TV no Salão Azul da Casa Branca, na capital, Washington. Uma longa reportagem publicada pelo portal de notícias da rede Univision, cadeia televisiva em espanhol que tem sede nos Estados Unidos, afirma que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi transferido da UTI, onde estava internado desde o dia 11 de dezembro, em Havana, para um hospital secreto que opera nos corredores construídos há décadas embaixo da Praça da Revolução, na capital cubana. Com o título Os Segredos de Chávez em Havana, a reportagem diz que fontes que tiveram conhecimento da operação informaram que o mandatário foi transferido para deter os constantes vazamentos de informações sobre sua saúde. O Hospital Bunker, onde Chávez está agora, segundo a rede, estava reservado unicamente para situações de emergência envolvendo o líder cubano Fidel Castro. O portal da Univision diz que os familiares do presidente continuam indo ao Centro de Pesquisa de Medicina e Cirurgia, hospital onde Chávez estava internado até a semana passada, para acobertar a possível transferência. O estado de saúde do presidente continua crítico, de acordo com a reportagem. Outra fonte não identificada afirmou que viu fotos de Chávez. O presidente teria perdido cerca de 22 quilos e estaria tão magro que é impossível que apresente uma foto dele aos meios de comunicação. A mesma fonte afirmou que o líder venezuelano sofreu um infarto durante a prolongada operação na qual foram extraídas partes do intestino e a próstata. Mas o vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que Hugo Chávez está saindo do pós-operatório. Maduro afirmou que Chávez está consciente e seus sinais vitais estão se estabilizando. 7:18. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Sepultado ontem no cemitério São João Batista, em Nerópolis, o corpo do ex-jogador de futebol Donizete Castro de Araújo, de 36 anos. Donizete e mais 3 pessoas morreram em uma colisão entre 2 carros próximo a Nápoles. O CrossFox, dirigido por Donizete, bateu de frente com um Palio, onde estavam 6 pessoas. A colisão aconteceu no quilômetro 9 da rodovia que liga Nápoles a Nerópolis. Sirlene Aparecida Santos de Jesus, de 48 anos, e a neta, de apenas 4 meses, morreram no local. 5 pessoas foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao hospital de urgências de Anápolis. Donizete não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Franciele Santana de Jesus Silva, de 17 anos, chegou a receber atendimento na unidade de saúde, mas também não resistiu. Uma jovem, uma criança e um homem continuam internados em estado grave. Donizete era jogador do Vila Nova. E a Polícia Rodoviária Federal alerta as pessoas que voltam das férias neste período de chuvas.
Com a aproximação do início do ano letivo, muitos turistas já estão voltando para casa, período em que aumenta o fluxo de veículos nas rodovias e os riscos de acidentes também. As chuvas frequentes se tornam um agravante, exigindo ainda mais atenção dos condutores. De acordo com o comandante da 3ª Companhia do 1º Batalhão Rodoviário, capitão Leandro Moreira, é imprescindível a checagem do funcionamento de faróis e lanternas, verificar as condições de uso das palhetas e dos pneus e não dirigir com sono. Além da ansiedade do condutor querer chegar em sua residência após o período de férias, juntamente com esse período chuvoso, aumenta os riscos de acidentes nas rodovias. Então, o ideal é que pare num lugar seguro, iluminado, como um posto de combustível ou um posto rodoviário, seja ele estadual ou federal, né? Para que ele fique ali passando o tempo até que esse sono passe, ou então ele procurar um hotel, uma pousada que ele possa repousar realmente, para que não tenha nenhum empecilho em sua viagem. O comandante alerta ainda para o rigor da lei seca, que está sendo aplicada em todo o país. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança e motoristas de primeira viagem devem estar conscientes dos perigos de uma rodovia. A pessoa, para dirigir na rodovia, ela tem que ter uma certa experiência, tem que ter um certo treinamento mais apurado, porque rodovia é um tanto quanto traiçoeiro, porque você tem que estar atento à pessoa que vem na sua frente no sentido oposto, porque geralmente são pessoas que fazem manobras erradas, que ultrapassam locais proibidos, e tem também o excesso de velocidade. Por ser uma pista onde não tem sinalização semafórica, a pessoa tende a correr mais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a maioria dos acidentes em rodovias goianas acontece por excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos e embriaguez ao volante. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Pela terceira vez em apenas 7 dias, a Escola Municipal Joaquim Câmara Filho, localizada no Jardim Cerrado 4, em Goiânia, teve objetos furtados neste fim de semana. Os bandidos levaram 3 aparelhos de DVD, uma impressora e um bebedouro. Polícia cadastra vigias de carros em Goiânia. Em Goiânia, a Polícia Militar registra uma média de 5 ocorrências por semana de motoristas que ligam para reclamar que se recusaram a pagar flanelinhas e tiveram carro riscado ou retrovisor quebrado. O subcomandante do policiamento da capital, Tenente-Coronel Wesley Siqueira Borges, explica que apesar de trabalharem na ilegalidade, é difícil combater a atividade dos flanelinhas, já que eles são repreendidos, mas poucos dias depois estão de volta para o mesmo lugar. Por isso, a PM decidiu cadastrar e orientar os vigias de carro. Uma saída inteligente foi a aproximação com esse pessoal. Nós estamos cadastrando todos na capital, nos principais pontos ou naqueles. Nós orientamos que as pessoas denunciem para, nos pontos onde há denúncias, naquelas regiões, nós estamos cadastrando os flanelinhas e orientando a eles a agirem de acordo com a lei. Os flanelinhas foram integrados à RAS, a Rede de Apoio à Segurança, e agora os vigias podem até se tornar parceiros da polícia. E é isso que nós buscamos, ter um segmento profissional que é esquecido pela sociedade. Nós estamos resgatando, trazendo eles para o nosso lado, nós estamos identificando e orientando a não serem uma vítima fácil, a trabalharem dentro da legalidade e, ao mesmo tempo, denunciarem um crime se notarem pessoas em atitude suspeita. A profissão de lavador autônomo de veículos existe desde 1973 e os flanelinhas devem se cadastrar nas delegacias do trabalho, ter bons antecedentes criminais e estar quites com as obrigações eleitorais e militares. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. Uma mulher grávida foi morta a tiros na tarde de ontem no conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Segundo a polícia, a vítima estava acompanhada do marido, de 27 anos, quando foram abordados por um homem em um Palio branco. O homem disparou vários tiros contra o casal. O estado do homem é estável. De acordo com a Polícia Militar, existe a suspeita do crime ter sido cometido por tráfico de drogas. No Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia, um jovem de 23 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher de 42 anos e levá-la para a casa da avó, sob a alegação de que era a sua namorada. A vítima esperou o suspeito dormir para pegar uma conta de energia elétrica e foi até o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, onde contou sobre o crime e acionou a Polícia Militar. Os agentes pegaram o endereço que constavam do boleto e conseguiram chegar até o suspeito. Segundo a PM, o jovem confessou o crime. Um homem foi preso suspeito de roubar um supermercado em Porangatu. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir de bicicleta e chegou a trocar tiros com os policiais. Ferido, ele entrou em uma casa e fez uma mulher e uma criança reféns. O suspeito exigiu a presença da imprensa para liberar as vítimas. O homem foi novamente ferido, desta vez na perna e ombro, e foi levado ao Hospital Municipal de Porangatu, onde recebeu socorro. Em seguida, foi encaminhado para a delegacia da cidade.
7h25, vamos às informações sobre as ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes ao Brasil Central. Tivemos muitos acidentes nas últimas 4 horas nas rodovias goianas e muitas vítimas também. 43 acidentes, 42 feridos e 3 vítimas envolvendo 2 motoqueiros. Os acidentes mais graves, colisão frontal na BR-364, quilômetro 250, Jataí, Mineiros, moto placa NGH 5127 de Mineiros, Jailton Oliveira Silva, 24 anos. Segundo veículo, ônibus da São Luís, placa HRO 3044 de Três Lagoas, Minas Gerais, todos ilesos. De moto BR-153, quilômetro 508, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, moto placa OMY 1015 de Aparecida de Goiânia, Genilson Rodrigues Lima, 26 anos, fatal, ele era inabilitado. Saída de pista na GO 225, quilômetro 7, entre Pirinópolis e Corumbá de Goiás, moto placa JYY 7692 de Anápolis, Antônio Lúcio Jacinto da Silva, vítima fatal. Apenas uma correção, portanto, não apenas 2 motociclistas que morreram, mas sim 3 motociclistas. Libório Santos, Sistema Brasil, Central de Rádio. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. 7h27. Secretaria Municipal de Saúde lança campanha de combate à dengue. O Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal lançou no último sábado a campanha Goiânia Unida contra a Dengue. O bairro escolhido para dar início à campanha foi o Parque Ateneu, por se tratar de um dos locais que apresentam maiores números de casos de dengue. O prefeito Paulo Garcia explica que a campanha terá principalmente a função de orientar a população da importância de evitar a infestação. É importante que toda a sociedade esteja atenta para condicionamento adequado dos seus resíduos, do lixo, que não permita que na sua residência nós tenhamos locais de infestação, locais de replicação do vetor, do mosquito. Porque o que nós estamos percebendo também é que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que das casas visitadas, de 1 a menos de 1% delas, nós possamos encontrar o vetor, o mosquito. E nós estamos com uma estatística de 3,7%, o que significa que nós temos que todos participar. Cada um tem que cuidar do seu cantinho. De acordo com o secretário municipal de saúde, Fernando Machado, os profissionais também serão treinados para um melhor atendimento à população. A gente vai traçar uma estratégia de orientar melhor a nossa rede, fazer um treinamento melhor dos nossos médicos, das nossas unidades de saúde, para atender prioritariamente esses casos de dengue. São ações aqui de orientação da população, roçagem, limpeza, recolhimento de entulhos e também ações nas próprias unidades de saúde para poder otimizar esse atendimento do doente. Cerca de 600 agentes de saúde participarão da campanha Goiânia Unida contra a Dengue, que também terá um mutirão de limpeza pelos bairros. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a diretora de Vigilância em Saúde garante que surto de dengue na capital está controlado. A diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Goiânia, Flúvia Amorim, afirma que a situação em Goiânia está sob controle, mesmo diante do surgimento da epidemia. A meta agora é oferecer atendimento imediato para evitar mortes. Nós sabemos que para que possamos diminuir o número de óbitos, eu preciso hidratar o paciente o mais rápido possível. Diante dessa situação, nós ampliamos a nossa rede de atendimento. Então hoje não são só os CAIs e SIAMs que estarão atendendo pacientes com dengue de pronto atendimento, mas também unidades da Estratégia de Saúde da Família. Preparamos essa unidade de forma emergencial, ou seja, disponibilizamos soro, disponibilizamos capacitação para os médicos, cadeiras para hidratação, visto que as unidades de saúde da família são unidades pequenas, porque é bom a população entender que estratégia de saúde da família é um tipo de unidade que trabalha com agendamento único e exclusivamente, mas diante da situação epidêmica nós ampliamos e colocamos também como pronto atendimento. Flúvia Amorim conclui alertando a população sobre a gravidade da doença. Se algum cidadão apresentar febre por mais de 2 dias, dor de cabeça, dor no corpo, ou seja, sintomas de dengue,
ele deve iniciar a hidratação o mais rápido possível, bebendo água, suco ainda no domicílio e procurar o mais rápido possível uma unidade de saúde. A Prefeitura de Goiânia vai divulgar através do site da Secretaria Municipal de Saúde os horários em que os caminhões fumacês vão passar nos bairros e pede que a população abra as portas e janelas das residências para facilitar a pulverização do veneno, que não oferece riscos de contaminação para a saúde das pessoas, mas é eficiente no combate ao mosquito. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. Dia 27 de janeiro marca o Dia Nacional de Combate à Hanseníase. Até 2011, foram registrados no Brasil 33.955 novos casos da doença, segundo dados do Saúde Brasil, divulgados em outubro do ano passado. Nuvel Lermen Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, explica que, apesar dos avanços, a hanseníase ainda é um desafio para o Brasil. Tem melhorado muito a detecção dos casos e também o nível de cura, né? Mas é preocupante que o Brasil é o segundo país no mundo no número de casos, só fica atrás da Índia. Então acho que a gente tem um grande caminho, um grande desafio aí pela frente na questão da hanseníase. A gente tem uma maior detecção, então a gente detecta mais casos e consegue tratar muito mais casos. A gente tem a medicação é gratuita, é uma doença com cura, então se a pessoa fizer o tratamento certinho, corretamente, é uma doença que vai ser curada, mas é uma doença também que tem um tratamento um pouco demorado, então isso dificulta um pouquinho. Muitas vezes a pessoa desiste no meio do tratamento e isso acaba acarretando alguns problemas até de resistência às drogas que são utilizadas. Nuvel Lermen Júnior destaca a importância do diagnóstico precoce e da continuidade do tratamento para o combate à hanseníase. A gente tem trabalhado muito com os nossos sócios a questão de sensibilização do diagnóstico precoce e do tratamento dessa doença, que é uma doença bastante prevalente, né, em algumas regiões do país, e trabalhado reforçando a necessidade dessa continuidade, dessa observação desse paciente com maior cuidado durante todo o tratamento para garantir o término, né, e o sucesso. A hanseníase é conhecida popularmente como lepra. A doença tem cura. O tratamento é feito exclusivamente pelo SUS, nas unidades básicas de saúde ou em centros de referência, por cerca de 6 a 12 meses, dependendo da classificação da doença. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A partir da próxima quarta-feira, os itinerários das linhas 324, Terminal Veracruz, Monte Pascoal e 701, Veracruz ao bairro Eldorado Oeste, serão ampliados com o objetivo de oferecer viagens mais rápidas. De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, a ideia é melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários dos residenciais Monte Pascoal, Bertim Belchior e Eldorado Oeste, bairros situados na região sudoeste de Goiânia. Ainda segundo a CMTC, as linhas vão passar por 2 terminais, atendendo a antiga reivindicação de usuários da região que queriam o fim do transbordo para embarcar em direção ao terminal Padre Pelágio. Secretaria de Cidadania abre inscrições para o Carnaval dos Idosos. A Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho está com inscrições abertas para a 22ª edição do Carnaval dos Idosos, que terá atividades socio-recreativas voltadas a pessoas com idade superior a 60 anos. A folia está marcada para o dia 6 de fevereiro, no Centro de Referência em Convivência da Pessoa Idosa, no Jardim Novo Mundo. A expectativa, segundo o secretário Henrique Arantes, é reunir idosos dos 246 municípios goianos. A função deste evento é primeiro manter uma tradição que sempre acontece, que sempre ocorre, e ao longo dos anos sempre há uma grande articulação dos senhores e das senhoras do nosso estado que participam e muito deste evento do Carnaval dos Idosos. A expectativa é que haja participação dos idosos dos 246 municípios goianos. Sempre vem caravanas grandes, com 2 ou 3 ônibus de um ou outro município que participa mais, como Nerópolis, que sempre participou, Itaúsu, que sempre participou, Aparecida, que aqui próximo sempre participa. Os interessados em participar do Carnaval dos Idosos podem se inscrever por meio do telefone 3201-8526 ou pelo e-mail Gerência Estadual do Idoso, tudo junto, @gmail.com. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. E com a possibilidade do aumento da gasolina para os próximos dias, uma nova alternativa surge, o gás natural. Com o preço médio da gasolina a R$ 2,79 e do etanol a R$ 1,99 nos postos de Goiânia, os especialistas garantem que abastecer com gás natural veicular fica mais em conta. Detalhe, o metro cúbico do GNV custa R$ 2,19.
mas o diretor técnico da Goiásgás, Jesumar do Amaral, afirma que o diferencial está no rendimento do carro. Eu vou te dar os dados do teste que nós fizemos, né? Foi realizado inclusive com um carro, digamos assim, um pouco mais antigo, né? Foi um Santana do governo, né? Ano 2005. Ele rodou alguma coisa da ordem de 15,7 km por metro cúbico de gás, quando ele roda cerca de 8 km com álcool e alguma coisa em termos de 11 km com gasolina. Em outros estados, como São Paulo, que utilizam do gasoduto, o preço do GNV não passa de 1,70 metro cúbico. O valor de 2,19 praticado em Goiânia tem duas explicações negativas, segundo Jesumar do Amaral. Em Goiás, como não tem ainda gasoduto, nossa alternativa de obtenção do gás é através de GNL. E a fábrica de GNL fica em Paulínia, em São Paulo. Então como é que funciona, né? Lá em Paulínia existe a conexão dessa fábrica com um gasoduto e é feito todo um processo de liquefação desse gás, que reduz o espaço que ele ocupa em cerca de umas 600 vezes. Com essa redução, ou seja, transformando ele em líquido, de vapor para líquido, permite o transporte por caminhão. O gás chega, agora é claro que no custo do gás, então vão estar embutidos o processo de liquefação e a logística de transporte. Apenas um posto de Goiânia e um de Aparecida disponibilizam o gás natural veicular para atender cerca de 700 veículos convertidos. O custo da conversão também chama atenção. De qualquer forma, o diretor técnico da Goiásgás, Jesumar do Amaral, vê uma recompensa pelo caminho. Com um kit já de quinta geração, onde essa questão, inclusive, do desempenho e manutenção vai ser bastante otimizada e o próprio autonomia do carro, chutaria aí alguma coisa em torno de R$3.500, R$3.500, R$4.000, que, dependendo do quanto a pessoa rode com o carro, é amortizado muito rapidamente. Quer dizer, você provavelmente aí num período de 1 a 2 anos você já amortizou esse investimento. E obviamente você vai, ao trocar de carro, poder reutilizar esse kit, né, pagando só o custo da instalação, que esse é bem mais reduzido. Então, você vê, a cada R$100 que você abastece de álcool ou gasolina, você podia estar economizando alguma coisa em torno de R$45. O comerciante Oliveira Fidelis passou a abastecer o carro com GNV e, pelo jeito, não se arrependeu. É melhor que a gasolina, né? É mais barato e também você gasta menos, né? O problema mais é o motor, que força mais um pouco, né? A pessoa, se trabalhar com carro, vai embora. Presidente do Sindiposto e dono de um posto de combustível em Goiânia, Leandro Lisboa, deu a dica de como o governo poderia incentivar o consumo de GNV, que na capital é de apenas 4.000 metros cúbicos por mês. Hoje nós temos em outros estados onde que tem o GNV, que o governo dá incentivo, ou tanto na instalação do kit, ou como no IPVA do carro. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o carro que é a GNV tem 75% de desconto no IPVA. E isso torna-se atrativo. Então, nós estamos com a venda de GNV meio estabilizada. O governo de Goiás pediu um estudo de viabilidade técnica e econômica para a possível conversão da frota no gás natural veicular. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A CBF confirmou o amistoso contra o Chile. A informação foi divulgada inicialmente no Chile. A partida será no dia 24 de abril no Mineirão. O jogo será o primeiro do Brasil no estádio após a reforma realizada no local para a Copa das Confederações deste ano e a Copa do Mundo de 2014.
4 equipes do interior se enfrentaram ontem pela rodada de abertura do Campeonato Goiano de Futebol. Em Catalão, o Craque venceu o Grêmio Anápolis 1-0. A Aparecidense foi ao Jonas Duarte e venceu o Anápolis 1-0. Em Goianésia, a equipe da casa não tomou conhecimento do Atlético. O Atlético estreou ontem à tarde no Campeonato Goiano 2013 e perdeu 3-1 para o Goianésia, jogando fora de casa. O Dragão que volta a campo na próxima quarta-feira contra o time do Anápolis no estádio Serra Dourada. Técnico Jairo Araújo, que ainda não pode contar com alguns jogadores, como por exemplo o atacante Ricardo de Jesus, que tem contrato, pertence ao futebol da Rússia, e como a Federação Russa está de recesso só a partir da 4ª rodada. O volante Robson é outro jogador que não dá conta de atuar os 90 minutos, está fora de forma. O mesmo acontece com o goleiro Márcio, esse sequer foi titular ontem e muito possivelmente também não será titular na quarta-feira. Então é o Jairo Araújo com um problema a mais, além desses que a gente citou, a derrota também, o que ocasiona uma pressão um pouco maior, principalmente da diretoria, já que o Jairo Araújo foi efetivado como técnico do Atlético. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Nonato do Goianésia foi o artilheiro nesta primeira rodada, ele fez 2 gols. E o Goiás venceu o primeiro jogo do Goiano de Futebol. O Goiás fez um jogo sem correr riscos, e mesmo não tendo uma grande atuação na estreia do Campeonato Goiano, o time que busca o bicampeonato estadual em 2013 é o único da capital que iniciou vencendo o Campeonato Goiano. 2-0 diante do Itumbiara ontem no estádio Serra Dourada, com quase 6 mil pagantes. Júnior Viçosa e Ramon no segundo tempo marcaram os gols do Goiás, que volta a treinar hoje à tarde e na quarta-feira, 8h30 da noite, vai a Anápolis enfrentar o Grêmio Anápolis, buscando a segunda vitória no Campeonato Goiano. O presidente do Goiás, João Bosco Luz, deve retornar até amanhã de Portugal com a grande notícia para o torcedor alviverde. O atacante Walter, que foi artilheiro do Goiás ano passado na Série B, deve mesmo permanecer para a temporada 2013. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Em um jogo emocionante, ontem pela manhã, o Goiás eliminou o São Paulo nas cobranças de pênaltis, após empatar em 2-2 no tempo normal e garantir uma vaga na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Luizão, em São Carlos. Na próxima fase, o Verdinho encara o Bahia. O time baiano atropelou o Grêmio, foi de 4-1. Do outro lado da chave, Santos e Palmeiras disputam uma vaga na decisão da Copinha. E o Vila Nova começa a preparar a equipe para o jogo de quarta-feira contra o Craque. Após a derrota do último sábado do Vila na estreia do Goianão 2013 para o Rio Verde por 2-1 fora de casa, os jogadores do Tigrão voltam aos trabalhos agora pela manhã. Um trabalho de academia marcado, e o técnico Dario Pereira com pouco tempo para organizar o Vila, visando a próxima rodada do Goianão, já na quarta-feira, 10 da noite, contra o Craque de Catalão. O atacante Cairo, prata da casa, se desligou do Vila Nova, pediu rescisão de contrato, a diretoria do Vila aceitou. O jogador abriu mão de muita coisa para conseguir a rescisão. Um outro detalhe é que ele assinou um termo de compromisso com o Vila Nova que o impede de fazer contrato, seja com o Goiás ou com o Atlético, até 2014. Por falar em atacante, o Riantony, que iria para o banco de reservas no último sábado na estreia do Vila, acabou se contundindo. Uma contusão muscular, 1,5 cm de estiramento. O jogador fica cerca de 10 dias afastado dos trabalhos. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Internado no Hospital das Clínicas em São Paulo, Adilson Maguila Rodrigues, diagnosticado há 3 anos com mal de Alzheimer, foi sedado ontem para combater a agressividade provocada pela insônia. Segundo a esposa do ex-pugilista, Irani Pinheiro, que está acompanhando de perto a situação do marido, os médicos darão nesta segunda-feira os resultados dos exames realizados. Só então a família terá conhecimento se o ex-boxeador permanece internado ou se já poderá voltar para casa. 7h45. Estas foram as notícias do esporte. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você
por uma sociedade mais segura. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Material escolar tem diferença de preços de até 450%. É o que aponta a pesquisa do Procon. A volta às aulas estão logo aí, e mesmo assim, alguns pais não realizaram a compra dos materiais escolares dos seus filhos. Se você se encaixa nessa afirmação e ainda vai comprar o material escolar, é bom ficar atento, pois o Procon, Fundação de Defesa do Consumidor, realizou uma pesquisa sobre material escolar e apontou que o preço de um mesmo produto pode variar cerca de 450%. Por exemplo, uma mesma borracha látex, que custava 40 centavos em um estabelecimento, em outro ela custava R$ 2,20. Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste, orienta que os pais reaproveitem um material do ano passado que estejam em boas condições de uso e alerta para que seja feita uma boa pesquisa antes de comprar os materiais da lista do filho. Antes de comprar, verificar quais produtos sobraram do ano anterior, que estejam em bom estado para ser reaproveitados. No item material escolar, esses pais devem pesquisar os preços em diversos pontos de venda. A variação de um ponto de venda para outro é muito grande e é aconselhável também não levar as crianças às compras para evitar aquelas pressões pela aquisição de produtos da moda. Visando ajudar o consumidor, a Proteste lançou a Cartilha do Estudante, que fala sobre material escolar, uniforme e transporte, como explica Maria Inês Dolce. A Cartilha do Estudante é para facilitar a vida dos pais, dos alunos. A publicação abrange desde a legislação dos diversos níveis de ensino até dicas para que os gastos com material escolar, livros didáticos, uniforme e transporte escolar pesem menos no orçamento familiar. Então, essas sugestões se referem à qualidade, à segurança, preço, condições de pagamento. A Cartilha do Estudante está disponível no site www.proteste.org.br. Lá, os pais também podem encontrar um vídeo que explica como o filho deve usar a mochila de maneira correta. Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Carneiro. Agora são 7h49. E o empregado doméstico ganha novos direitos. Mas donos de empresas de treinamento de pessoal estão preocupados. A proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC das domésticas, amplia os direitos dos empregados do lar para os novos contratos e para os que já estão em vigor. A proposta aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, que dependerá de aprovação no Senado, torna obrigatório o pagamento de adicional noturno, horas extras, FGTS, estabelece a jornada máxima de trabalho e vale para todos os que prestam serviços domésticos, como jardineiros, motoristas e babás. Alguns direitos entram em vigor imediatamente após a aprovação do texto, como o pagamento de horas extras. Proprietária de uma empresa especializada em recrutamento e treinamento desses profissionais, a psicóloga Romênia Gomes vê 2 lados desta moeda. É uma conquista do trabalhador doméstico, mas que poderá ser negligenciada pelos patrões. Eu acredito que isso é um ganho imenso, né, para os profissionais
domésticas. Imagina, você ter um bocado de direito que você não tinha, hora extra, carga horária definida, né, coisas que eram mesmo de livre demanda e assim, de bom senso. Agora não. Então eu acredito que isso vai fazer as profissionais voltarem um pouco. Né, a questão do FGTS, que você tem um seguro-desemprego, né, em caso, né, de acontecer alguma coisa, você está mais coberto do que só o INSS. Então, eu acredito que isso vai trazer um pouco de gente para o mercado. Em contrapartida, as pessoas vão procurar, né, eu acredito que isso vai dar uma evasão aí nas casas, né, principalmente na classe média, e eu acho que vai optar por ter uma diarista. Outras conquistas da PEC das domésticas necessitam de regulamentação, como o adicional noturno e o seguro-desemprego. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h51. Setor de telefonia é um dos mais visados por golpistas. O setor de telefonia móvel cresceu quase 12% entre outubro de 2011 e outubro de 2012, atingindo cerca de 260 milhões de linhas ativas. Mas nem todos os usuários são bem intencionados. O indicador de fraudes da Serasa Experian mostra que o segmento é um dos mais visados pelos golpistas, registrando 33% das tentativas de fraude ocorridas no país. Muitas vezes, a aquisição de uma linha telefônica faz parte de outras operações fraudulentas, com o uso de identidade falsa ou tomada de terceiros, como explica o gerente de soluções antifraude da Serasa Experian, Cristiano Del Moral. Ele é uma importante porta de entrada para o fraudador hoje, para que ele possa construir todo um perfil fraudulento, né? Ele começa com um número de telefone, ele rouba uma identidade, né? Começa com um número de telefone, frauda um endereço e a partir daí ele começa a montar um perfil fraudulento para tomar crédito em outras instituições, fazer compras, tomar empréstimos. Então, o setor de telefonia acaba sendo a porta de entrada para esse fraudador. Diante de números tão expressivos de tentativas de fraude, a Serasa Experian desenvolveu uma solução adequada ao setor de telefonia. Segundo Cristiano Del Moral, a solução Hunter avalia o risco daquele que se apresenta como cliente ser, na verdade, um fraudador. E o Hunter ele vem justamente para isso, para evitar que esses fraudadores entrem no mercado, para evitar que esse fraudador se torne, que um possível fraudador se torne aí um potencial cliente aí do setor de telefonia. A detecção de fraudes aumenta em até 36% com o uso da solução. A análise inclui cruzamento de dados para checar as informações prestadas na hora de adquirir um número de telefone. O Hunter também tem versões adequadas a outros segmentos, como bancos, financeiras, seguradoras e empresas de varejo. A aquisição do serviço antifraude pode ser feita pelo site www.serasexperian.com.br. Com informações de São Paulo, Denise De Roque. 7h53. O concurso 1461 da Mega Sena, sorteado neste fim de semana, não teve nenhum acertador para a faixa principal. Com isso, o prêmio para a próxima quarta-feira acumulou e deve ficar em 23 milhões de reais. Confira as dezenas sorteadas e se você acertou a quina ou a quadra. 31, 36, 44, 47, 49 e 54. A quina foi feita por 99 apostas e cada uma vai levar 27 mil reais. A quadra, acertada por 6.683 apostas, vai pagar 573 reais para cada ganhador. 7h54. O Ministério Público Federal pede novo julgamento para pilotos do jato Legacy. O Ministério Público Federal entrou com recurso para pedir um novo julgamento dos pilotos americanos Jean Paul Palladino e Joseph Lepore, que pilotavam o jato Legacy, que se chocou no ar com o Boeing da Gol em 2006, em um acidente que matou 154 pessoas. O objetivo do Ministério é que a pena dos dois leve em consideração o número de mortos no choque aéreo. Mas o MPF argumenta que isto não foi levado em consideração e entrou com recurso conforme um artigo do Código Penal que prevê as consequências do crime no cálculo da pena. O objetivo é que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região faça um novo julgamento e estabeleça a pena maior por causa do número de mortos. Os pilotos foram condenados a 3 anos, 1 mês e 10 dias em regime aberto, com base em artigo do Código Penal que define o crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Para a Associação de Familiares e Amigos das Vítimas do Voo 1907, a penalidade deve ser maior
e deve ser cumprida em regime fechado. Além disso, os pilotos deveriam perder a licença para pilotar. O acidente aconteceu no dia 29 de setembro de 2006. Um avião da Gol, que fazia o voo de Manaus para Brasília, colidiu no ar com o jato Legacy. No momento do acidente, o jato pilotado pelos americanos estava com os sistemas anticolisão desligados. A queda do Boeing resultou na morte de 154 pessoas. Agora são 7h56. Relatório aponta o Brasil como rota do tráfico de pessoas. O relatório da Organização Internacional para as Migrações aponta que o Brasil é fonte e destino de tráfico de pessoas. Metade dos crimes registrados em 2011 está relacionado à exploração de mão de obra. De acordo com o estudo, a maior parte desse tráfico é disfarçada como trabalho legal e contratual. O estudo também relata a exploração sexual como responsável por 27% dos casos. A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça de São Paulo, Juliana Armedi, ressalta que as condições sociais impostas são fatores preponderantes para expor o cidadão à situação de tráfico. O tráfico, na verdade, é um problema causado por violação de direitos civis e sociais. Quando você não tem seus direitos mínimos respeitados, seja como pessoa, seja no seu desenvolvimento social, moradia, trabalho, educação, a tendência é que você busque, migrando, essa condição melhor, que não precisa ser necessariamente fora do seu país. Exatamente essa é a ponte para jogar uma pessoa dentro da condição de tráfico de pessoas. O governo tem executado, nas várias esferas, diversas ações contra o tráfico de pessoas. No entanto, Armedi defende a integração das esferas municipal, estadual e federal para melhorar o trabalho de prevenção e resgate de quem se encontra nessas condições. Precisaria, na verdade, são de ações mais integradas. A gente está lutando muito para isso acontecer. A nossa busca, na verdade, é de tentar verificar com todos os problemas a melhor forma que a gente tem para trabalhar. Pegar caso por caso. Então a gente vai fazendo esse trabalho que ainda precisa estar estruturado de uma maneira onde a gente consiga que as coisas se encaminhem independentemente de ficar ali caso a caso. Segundo um diagnóstico do Ministério da Justiça e da Organização das Nações Unidas, entre 2005 e 2011, 500 pessoas foram vítimas desse crime, registradas no Brasil. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. 7h58. Sociedade é grande prejudicada com mortes de jornalistas. Quando quem denuncia a violência se torna vítima dela, a sociedade é que sai perdendo. Esta foi a tônica do debate que abriu o Seminário Internacional sobre Jornalismo e Direitos Humanos, realizado em Porto Alegre. Os jornalistas dão voz a muitas denúncias de violações de direitos e por isso é necessário garantir sua integridade física e o seu direito de informar. Esta é a avaliação da secretária executiva da Federação Internacional de Jornalistas, Beth Costa. Mas não ao jornalista, pessoa física, mas ao jornalista como aquele que tem como função prioritária viver do que ele produz, e o que ele produz é um bem social, que é a informação, que é um bem da sociedade, né? Embora ele produza isso em empresas privadas, muitas vezes, né, o que ele produz é um bem público, é um bem social. No ano que passou, 121 jornalistas foram assassinados em todo o mundo. Na América Latina, o lugar mais preocupante no momento é o México. O governo mexicano criou até uma promotoria especializada para avaliar o grande número de assassinatos de jornalistas, o que Beth Costa considera um passo importante contra a impunidade. E é bom que tenha para investigar para o ataque à impunidade, porque enquanto não começar a punir os assassinos de jornalistas mexicanos, eles vão continuar sendo assassinados. Prevenir as mortes é a prioridade das entidades de classe. A federação acredita que podem ser evitados casos como o do cinegrafista morto ao registrar imagens de uma operação policial nos morros do Rio. A mesma reportagem poderia ser feita com menor risco, usando os equipamentos corretos e posicionando melhor a equipe. De Porto Alegre, Denise De Roque. O ministro argelino das Comunicações, Mohamed Said, disse ontem que o número de vítimas do sequestro em uma usina de gás do país pode subir. As autoridades contabilizaram até agora de 23 reféns e 32 terroristas mortos. Na última quarta-feira, extremistas islâmicos invadiram o local e mantiveram centenas de argelinos e estrangeiros reféns. Ontem, o exército da Argélia invadiu a unidade, encerrando o sequestro. Pelo menos 55 pessoas morreram.
8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Madame Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio Bruna Mastrella. Chefes de reportagens Iune Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.